Bom, então, hoje nós vamos falar da aplicação da pena parte 2. Na aula passada, nós falamos da aplicação da pena parte 1. Hoje nós vamos falar da aplicação da pena parte 2. Então, vocês sabem que nós paramos na aula passada justamente aqui, na violação de dever funcional, né? Nós paramos nas circunstâncias agravantes e paramos aqui no abuso com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Isso aqui é a violação de dever funcional, tá? Aqui se trata de cargo público. Então vamos dividir essa violação em ofício. São os ourives que, por exemplo, trocam pedras verdadeiras por falsificadas. Nós estamos agora com uma onda de furtos a estabelecimentos, joalherias, né? Estabelecimentos comerciais, até residência de pessoas, e existe uma verdadeira quadrilha de receptação que troca as pedras verdadeiras por pedras falsificadas. Nós temos, por exemplo, ministério. Ministério é um ministério religioso, tira proveito de segredo ouvido em confissão para chantagear a pessoa. Eu nunca tinha ouvido falar de um padre que tenha usado um segredo de confissão. A mulher vai lá, confessa com ele que está traindo o marido, e ele começa a chantagear, por exemplo, a mulher para que ela dê dinheiro para que ele não conte para o marido. Isso nunca aconteceu, mas pode ser como uma hipótese de abuso de ministério. Profissão: médico que pratica atos libidinosos com a cliente contra a vontade desta. Nós tivemos aqui no Brasil aquele médico de São Paulo, que era um dos maiores ginecologistas do Brasil, e nós tivemos recentemente na Europa um escândalo envolvendo um grande médico ginecologista europeu. Durante muitos anos, ele supostamente estaria molestando as suas pacientes. Começaram uma denúncia contra ele há uns anos atrás. Ela não foi julgada procedente, mas posteriormente várias mulheres começaram a denunciá-lo. E aí foi constatado que ele então usava da profissão de médico para praticar atos libidinosos contra a paciente. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou ministério. É a violação do dever funcional. Aqui também se trata de cargo público, né? Então nós já vimos aqui ofício, ministério e profissão. Contra criança, velho, enferma, mulher grávida. Crime praticado contra criança, pessoa enferma ou mulher grávida é um agravante. Uma coisa é você praticar o crime contra uma pessoa adulta, outra coisa é você praticar o crime contra uma criança, né? Nós vamos ter uma situação mais repugnante, um juízo de censura maior, uma culpabilidade maior. Então, o que é criança? Criança, para o Estatuto da Criança, ele é a pessoa do 0 aos 12 anos incompletos. Completados 12 anos até os 18 anos incompletos, nós vamos ter o adolescente, tá? Mas há quem diga que a criança, o limite da idade de criança propriamente dita, até os 7 anos. A partir dos 8 anos já seria um pré-adolescente. Mas essa classificação que vale a classificação que está no ECA. E a classificação do ECA é criança de 0 a 12 anos incompleto, adolescente de 12 até 18 anos incompleto. Também é bom ressaltar, eu estou aqui apertando próximo, que o velho presume-se os maiores de 70 anos e em cada caso os que se assemelham.
Mas o que vale para nós aqui é o que está previsto no Estatuto do Idoso, ou seja, pessoa maior de 60 anos. Qualquer conduta praticada contra uma pessoa maior de 60 anos vai ter um juízo de censura de culpabilidade maior. Daí isso é um agravante, agrava a pena da pessoa. Ok? Continuando. Réu preso quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. É o réu preso ou sendo conduzido pela autoridade, os internados em qualquer estabelecimento oficial, até alguém que esteja sob amparo da autoridade. E aí eu lembro daquela situação que se transformou até num filme, ônibus... Como é o nome do filme? Ônibus no... 171? 174. Bom, vocês lembram, é um filme, foi feito de uma pessoa que mantém uma moça como refém, tá? E depois que ele se entregou, os policiais já estavam, o ofendido já estava sob imediata proteção da autoridade e eles sufocaram essa pessoa no camburão da polícia, ele morreu asfixiado, né? Então, isso é um agravante, porque se a força pública ele já tinha se entregado, eles já estavam de posse dele, já estava sob a proteção da autoridade, não tinha nada que a autoridade vir a agredi-lo fisicamente, né? Em caso ou em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. É desgraça particular do ofendido, né? Imagine, por exemplo, que uma pessoa se aproveita de uma situação de naufrágio, incêndio, inundação, né? E existem muitas pessoas que se aproveitam. A casa fica fechada, vai lá o vândalo e saqueia a casa da pessoa numa ocasião de inundação. Então, o juízo de censura, o juízo de reprovabilidade que você faz de uma situação como essa é maior do que uma situação normal. Quer dizer, o cara já está se prevalecendo da situação, daquela pessoa que já está numa situação de desgraça, né? De desgraça particular, um acidente, uma morte, para que ele então pratique um furto, subtraia bens pertencentes àquela pessoa. Realmente é muito mais reprovável do que uma situação normal. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, contra crianças, já vimos essas situações todas, né? Em estado de embriaguez pré-ordenada. E aí nós temos que dividir a embriaguez, né? A embriaguez pré-ordenada é aquela em que o cidadão se embriaga para praticar o crime. Agora preste atenção, a embriaguez aqui, ela é ampla, não é só a bebida. Se o menor de rua, né? O adolescente que está na rua, menor de 18 anos, ele cheira cola de sapateiro para criar coragem para assaltar uma pessoa, é um agravante, tá? Mas lembrando aos senhores que a criança não responde por crime, ela responde por medida protetiva. O adolescente, medida socioeducativa, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional, só responde por crime aquelas pessoas maiores de 18 anos. Então, a embriaguez pré-ordenada é aquela em que o agente se embriaga para cometer o crime. O agente responde pelo crime e incide agravante sobre a embriaguez. O Mirabete diz que trata-se de actio libera in causa. É a ação que se libera na causa, ou seja, a embriaguez libera os sentimentos mais reprimidos da pessoa, faz com que a pessoa tenha mais coragem, né? Então nós dizemos que a embriaguez tem várias fases, né? Ela tem aquela fase do leão, ela tem a fase do macaco e tem a fase do porco, não sabia disso? Na fase do leão, a pessoa começa a tomar a cerveja e entra na fase do leão. Ele é o mais forte, ele é o mais bonito,
tem a juba mais bonita, entendeu? Ele é o que pega mais, entendeu? A fase do macaco, isso também vale para a mulher, né? A fase do macaco é quando ele já está, como diria, para lá de Bagdá, já está meio, né? Aí ele começa a rir, começa a ficar engraçado, começa a pular, fazer macaquice. E tem a fase do porco, né? É porque já é o coma alcoólico, o cara já começa a vomitar, né? Então eu tenho essa fase da embriaguez. Essa embriaguez aqui é uma circunstância subjetiva, que evidentemente terá que ser analisada sobre o sujeito, se ele estava ou não e se ele se embriagou para praticar o crime. Análise das atenuantes. Bom, então com a embriaguez nós terminamos as circunstâncias agravantes e vamos começar então com as circunstâncias atenuantes. Como o nome diz, as circunstâncias atenuantes têm o objetivo de atenuar a sanção penal. Ela tem o objetivo de atenuar a sanção penal. Ok? Então vamos começar com as atenuantes. Primeiro, ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Isso aqui é a primeira agravante importante. Porque tem muita situação, não só em que o réu é beneficiado com essa agravante, como também nessa situação aqui que nós estamos vendo. Nós vamos ver isso no final do curso de penal, essa parte de teoria geral da pena, quando nós falarmos de prescrição, que a prescrição, nessa situação, também ele pode ser beneficiado se ele for menor de 21, maior de 18, menor de 21 na data do fato e maior de 70 na data da sentença. Vocês devem ter visto várias pessoas que têm 70 anos na data da sentença e que a prescrição é contada pela metade e a pessoa acaba não tendo que cumprir a pena. Segundo Damasio, é irrelevante que haja emancipação ou casamento para que a pessoa menor de 21 seja beneficiada. Mesmo casado ou emancipado, o menor deve ser beneficiado pela atenuante. Então, ele é emancipado, ele é casado, mas se ele é maior de 18, menor de 21 na data do fato, ou se ele é maior de 70 na data da sentença, não importa, ele será beneficiado com essa atenuante. O desconhecimento da lei. Conforme Damasio, a simples ignorância formal da lei não excusa. Pode, entretanto, reduzir genericamente a pena. Eu tenho um índio que ele não é totalmente aculturado, ele é silvícola, ele é da floresta, mas ele está começando a se aculturar, se tomar pé daquela situação do homem branco. Então, para aquele índio, em algumas situações excepcionais, eu poderei considerar que ele ignora a lei e daí beneficiá-lo com essa atenuante da ignorância da lei. Mas a ignorância da lei, ninguém aproveita. Se você não conhece a lei, você deve, como objetivo, procurar conhecê-la para poder, então, se respaldar dentro da lei. Impelido por motivo de relevante valor social. O valor social são os valores coletivos. O agente mata o vil traidor da pátria. Imaginemos, por exemplo, que um país estrangeiro tenha mandado uma pessoa aqui para boicotar, para praticar um ato de terrorismo, e a pessoa, ao perceber, um cidadão brasileiro, ao perceber aquela situação, que aquela pessoa vai detonar um explosivo para matar uma grande quantidade de pessoas, por ocasião, por exemplo, da Copa do Mundo ou das Olimpíadas, ele então mata aquele vil traidor da pátria. Nessa situação, ele poderá arguir essa atenuante. Não significa dizer que ele não vá responder pelo crime de homicídio, ele matou uma pessoa. O que eu estou dizendo é que nessa situação aqui, ele vai ter uma redução da pena dele,
Ok? Tranquilo? Fácil. Se se encaixa só nesses casos de gente tipo explosivos assim, como aconteceu agora ano passado, que o Brasil ele foi espionado, até vieram algumas pessoas para cá. Um exemplo, se a gente botar na balança, essas testemunhas serviriam para isso também? Se houver uma espionagem contra a presidência da República, contra algumas autoridades brasileiras, mesmo que seja uma conduta grave, isso não justifica que um brasileiro vá matar uma pessoa e arguir o relevante valor social que ele matou uma pessoa que estava interceptando a presidência da República, porque a interceptação é um bem menor em relação à vida. O que eu estou falando aqui é uma conduta de um terrorista que poderá matar um número indeterminado de pessoas, e ao se descobrir que ele planeja fazer isso, o cidadão vai, antes que ele inicie a execução dos atos terroristas, ele mata. Se justifica porque ele está relevante valor social da população brasileira, em nome da pátria, numa Olimpíada ou numa Copa. Mas interceptação telefônica não se justifica que uma pessoa mate outra porque a pessoa estava interceptando a presidência da República, o Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Tá? Ok, vamos então para o motivo de relevante valor moral, valores individuais. O agente mata o estuprador de sua filha. A situação é a seguinte: o pai chega em casa, vê um silêncio e, ao entrar no quarto, vê um homem estranho estuprando a sua filha. Ora, qualquer um de nós, numa situação dessa, normalmente se valeria do primeiro instrumento, um revólver, uma faca, e partiria em defesa da filha, com certeza. E, com grande probabilidade, essa pessoa seria morta. Nessa situação, repito, não é que o pai que matou o estuprador da filha não vai responder por homicídio, ele responde por homicídio. Mas ele vai ter um atenuante, tá? Mesmo que ele mate pelas costas, o que é um agravante, ele vai ter essa atenuante aqui, dele ter praticado isso em defesa do valor moral, valores individuais. O valor social é uma coisa, relevante valor social, e relevante valor moral é outra completamente diferente. Esse indivíduo que estupra um menor, não tem problema, ele vai ser beneficiado também por isso. Qualquer que seja menor ou maior, ele estava estuprando a filha dele, ele tem condições de arguir. Depende. Uma coisa é ele, em legítima defesa, brigar com o estuprador, tomar a faca do estuprador, o revólver e matar o estuprador. E outra coisa é ele ver o estuprador atacando a filha dele, pegar uma arma e atirar pelas costas do estuprador. Tá? Então, na primeira hipótese, haveria a legítima defesa. Na segunda hipótese, não. Espera aí, só um minutinho. Sim, legítima defesa de terceiro, tá? Mas é o que eu estou te dizendo, depende da como ele vai praticar o ato. Se ele enfrenta o ladrão de frente com os meios proporcionais, toma a arma do ladrão e mata o ladrão, legítima defesa. Mas ele simplesmente chega, vê o ladrão mantendo relação com a filha dele, pega da arma e atira pelas costas, é questionável a legítima defesa. Diga lá. Agora falou aí em relação ao primeiro caso do homem com a boa, da lucaria, ele não ia cair nesse instrumento de último. Na legítima defesa, mas eu falo do primeiro caso, não desse aí do pai que vai resolver a honra da filha que está matando. Seria legítima defesa, no primeiro caso do terrorista, se ele tivesse iniciado os atos de detonação das bombas, vamos supor. E aí você atira nele para salvar as outras pessoas. Mas o que aconteceu com o Jean Charles em Londres foi parecido.
ele foi confundido com um terrorista, achava-se que ele estava com uma bomba na jaqueta, né, dele ou na bolsa dele, e como os policiais estavam numa situação de perigo, eles atiraram nele. Então aí houve um erro realmente da polícia britânica, mas ele não estava em situação de... O Jean Charles não estava lesionando nenhum bem jurídico. Eu só posso arguir a legítima defesa, e vocês devem ter visto a legítima defesa no curso de Penal 1, quando existe um ataque ao bem jurídico e há uma reação ao ataque do bem jurídico. No caso do estuprador, há uma reação, né? Mas vamos supor que o pai chegue lá e o cidadão esteja mantendo relações sexuais com a filha consentida, e ele pega e atira no cidadão. Não há legítima defesa, porque não havia ataque ao bem jurídico, já que a filha estava consentida com a prática da relação sexual. Deu para entender? Então vamos continuar. Ok. Procurando por sua espontânea vontade, com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, né? Antes do julgamento, reparando o dano. Ora, aqui nós temos uma situação em que, primeiro, procurando por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Suponhamos que nessa situação em que o pai chegou lá e viu a filha sendo atacada e deu o tiro no cidadão, se ele pegasse o cidadão, colocasse no carro e levasse para um hospital, ele tentou, por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências. A eficiência aqui é que ele levou para o hospital e o cara foi salvo. Se o cara vier a falecer, não pode se dizer que houve eficiência, tá? Mas se ele for... aí nós vamos entrar na questão do arrependimento eficaz, né? Muito bem. Também minorar as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Ele pode, no caso de um assaltante que subtraiu uma televisão, ele pode simplesmente devolver ou devolver o objeto subtraído antes do julgamento. E isso vai ser levado em consideração na sentença. Beleza? Análise das atenuantes. Trata-se de arrependimento do sujeito. O comportamento atenuador do agente deve ser espontâneo. A reparação do dano deve ser realizada antes do julgamento da primeira instância. Quando eu digo comportamento do agente espontâneo, é que ele não pode ser obrigado a fazer aquilo, ele tem que fazer aquilo de forma espontânea, de livre e espontânea vontade. Cometido crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violência e emoção provocada por ato injusto da vítima. Vamos destrinchar esse inciso aqui. Cometido crime sob coação que podia resistir. Vamos lá, vamos dar um exemplo de coação moral irresistível e coação moral resistível. Primeiro, coação moral irresistível, que é uma excludente de culpabilidade. Coação moral irresistível. O cidadão mora na TF. Vocês conhecem a TF? Famosa terra firme, né? Periferia da terra firme. Ele mora na terra firme, mas ele é um cara correto. Trabalha como caseiro numa mansão de um cidadão que mora no Lago Azul. Os malas da TF sequestram a filha dele e dizem: olha, se tu não subtraíres uma joia do teu patrão lá na casa do Lago Azul, a gente vai matar a tua filha. E ele então entra na casa do Lago Azul, subtrai a joia da patroa, leva para os bandidos para que a filha dele seja solta. Aí eu tenho uma coação moral irresistível. Qualquer um de nós, na situação em que ele se encontrou, provavelmente faria a mesma coisa para salvar a filha. Vocês querem agora um exemplo de coação moral resistível?
Temos também uma secretária, né? Uma empreguete, secretária, uma pilota de fogão. Pilota fogão. Bom, essa moça também mora no Guamá. Pode ser o Guamá? Tá bom, Guamá? Guamá? Não, vamos botar ela no Barreiro. Ela mora no Barreiro. Pronto. Barreiro. Logo para esculhambar o negócio. E aí, ela namora com Mala. Mala mesmo. Mala. O Mala é do Bengola. O Mala é do Bengola. Bom, e aí o Mala diz para ela o seguinte: olha, tu trabalha lá na casa da tua patroa, sei que a tua patroa tem cheia da grana. Se tu quiseres continuar comigo, se tu me amas, tu tens que tirar dinheiro da tua patroa, joia da tua patroa. E aí ela, para não perder o namorado, vai lá e subtrai joias da patroa. Isso é uma coação moral que ela podia resistir, mas é uma atenuante, tá? Em cumprimento de ordem de autoridade superior, o soldado, né? Chega um canhão lá no quartel e o soldado, coitado, soldado raso, chega o coronel e diz: olha, rapaz, tu vai pegar esse canhão aí, vai levar lá para minha casa e tal. O canhão pertence ao Exército Brasileiro. O coronel não tem que levar o canhão lá para a casa dele. Como é o negócio? Ah, tu pensaste que era a mulher do coronel? Não, é o canhão. Muito bem. Não, é o canhão mesmo do Exército, né? Aí ele leva, por ordem do coronel, para a casa do coronel. A pessoa que se apropria de bem público pratica o peculato, né? Então ele estava sobre a ordem de autoridade superior. Claro que ele deveria suspeitar que ele estava diante de uma situação de peculato, mas ele vai ter uma atenuante. Ou sobre influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Imagine um cidadão que chega de uma viagem e pega a sua mulher e coloque os amorosos com o Ricardão. Ou a mulher que pega, né, chega da viagem, pega o homem e coloca os amorosos com a empreguete, por exemplo, né? Ela pega logo a panela de pressão. Você pegaria, não pegaria? Aquela moça ali, ela está fazendo assim, você pegaria. Ela pegaria a panela de pressão e pá, né? Claro, ela fez assim, eu vi ela fazer. Ela pegaria e tacaria na cabeça do cidadão, de preferência com água quente. Se ela não matasse, evidentemente, né? Mas enfim, ela poderia alegar violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Porque o marido, além disso, quando ela chegou lá, o marido disse assim, ela chegou, né, com toda aquela diplomacia que lhe é peculiar, e perguntou: o que significa isso? Aí ele vira para ela e diz: é chifre. Aí é logo que é injusta a provocação da vítima, não é verdade? Bom, coação moral irresistível não exclui o crime. A coação moral irresistível não exclui o crime, pois resta um resquício de vontade, mas exclui a culpabilidade. A coação moral irresistível, tá? A coação moral resistível não exclui o crime nem a culpabilidade, mas é uma atenuante. O emprego de força física exclui o dolo e a culpa, eliminando a conduta. Então preste atenção. Coação moral: se você está sob a mira de um revólver e o cara está dizendo: assina esse contrato aí, assina essa escritura pública aí, senão eu te mato, e você assina ou falsifica esse documento, senão eu te mato, tu não pode responder pela falsificação, porque aí o emprego de força física
exclui o dolo e a culpa, eliminando a conduta. O fato é considerado atípico. Tu não praticaste falsificação de documento porque a pessoa estava usando força física para te, ou grave ameaça para te impelir a praticar aquela conduta. Cuidado, hein? No caso desses casos de assalto a banco, que a gente pergunta no interior, que eles pegam a família do gerente, por exemplo, com ameaça. Coação moral irresistível. Num caso como esse, por exemplo, a filha está sob a da arma lá na casa, ele sabe que eles podem matar. Se o sequestro... Não exclui o crime, mas exclui a probabilidade. Vai ser um... Preste atenção. Vamos raciocinar. Você diz.